Olá, eu sou o André Souza e apresento a vocês nesse vídeo especial 10 casos aterrorizantes e completamente reais em que os eventos sobrenaturais foram presenciados por crianças na época em que ocorreram. Todas as crianças citadas nos relatos cresceram traumatizadas com as experiências sofridas e, como adultos atualmente, nos contaram com detalhes cada um destes episódios paranormais. Fica aqui a nossa homenagem às crianças. Desejamos que todas sejam muito felizes em suas infâncias, mesmo passando por essas situações assustadoras. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Um forte abraço e vamos aos casos. Primeiro caso: uma aparição no meu quarto. O meu nome é Gil, e o meu caso aconteceu há muito tempo, quando eu era apenas uma garotinha e morava com meus pais e irmãos. Acho que eu sou meio sensitiva para essas coisas, pois já tive várias outras experiências sobrenaturais. Entretanto, nenhuma me deixou tão assustada como essa, pois ela ficou realmente marcada na minha cabeça mesmo após todos esses anos. É como se tivesse acontecido ontem. Ela ocorreu quando eu tinha meus 10 anos de idade. E só para vocês terem uma ideia, eu vou revelar que já passei dos 40. Então, dá para ver há quanto tempo foi. Bom, nós morávamos em uma casa bem no interior mesmo. Poucas pessoas moravam ali. Existia algumas outras moradias na redondeza, mas nenhuma era perto da nossa. A casa era boa, grande e confortável. O meu quarto ficava na frente da casa e o dos meus irmãos ficava na parte de trás, porém de frente para o meu. Eu constantemente ficava assustada no meu quarto, mas teve uma noite em que eu estava mais assustada do que o normal. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável nela. A minha cama ficava com a cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis, toalhas e roupas de cama. A minha cama ficava entre esses dois armários. Assim que eu deitei a cabeça no travesseiro, eu fechei os olhos e senti que o outro travesseiro que ficava ao lado do meu tinha se mexido, como se alguém tivesse deitado a cabeça lá também. Isso me apavorou, mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado, onde estava o armário com os lençóis e toalhas. E de repente, uma mulher apareceu. Ela simplesmente surgiu ali, do nada. Ela tinha algo nas mãos, mas eu não consegui identificar o que era. Parecia que ela estava vestindo um roupão de banho e tinha uma toalha enrolada na cabeça. Ela andou até o armário, abriu a porta e colocou algo lá dentro. Depois fechou a porta e se virou na minha direção. Andou até onde a minha cama estava, e então ela desapareceu no ar. Eu fiquei tão assustada que pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de roupas usadas que a minha mãe estava juntando para lavar. E foi ali que os meus pais me encontraram, com os pés para cima e o resto de mim enterrado em um monte de roupas sujas dentro de uma caixa. Depois disso, eu implorei para que os meus irmãos trocassem de quarto comigo. E então, depois de muito pedir, eles aceitaram a troca. Nesse outro quarto, eu nunca vi nada de anormal, e eu até me sentia muito bem dentro dele. Pouco tempo depois,
Meus pais venderam aquela casa e nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, eu nunca mais voltei àquele lugar. Segundo caso, um homem que ria. Olá, pessoal. Eu me chamo Tiago e tenho 18 anos. Essa história que aconteceu comigo, apesar de ter sido há muito tempo, não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha 5 ou 6 anos na época e morava em um condomínio de uma cidade do interior de São Paulo. Era um dia comum, como qualquer outro, e eu estava brincando do lado de fora do condomínio com alguns amigos, fazendo coisas que crianças fazem. Até que minha mãe me chamou para entrar, pois estava bem tarde. Apesar de contrariado, eu a obedeci. Na época, a minha avó estava em casa, passando uns dias com a gente. Eu não queria entrar, então eu pedi para minha avó convencer a minha mãe de deixar eu voltar lá para baixo, para continuar brincando mais um pouco, pois várias crianças ainda estavam lá também. Então, minha mãe, influenciada pela minha avó, deixou eu sair de novo. Isso já era mais ou menos meia-noite. Eu desci as escadas correndo antes que elas mudassem de ideia. Agora, eu vou explicar um pouco sobre o lugar que eu morava. Era um condomínio fechado com vários prédios pequenos, e no térreo ficava o estacionamento, onde tinha várias árvores de pequeno e médio porte, para fazerem sombra para os carros. Bom, eu desci naquela afobação normal de criança, mas chegando lá embaixo, eu estranhei uma coisa. Estava tudo calmo e silencioso. Eu fiquei chateado, pois não havia mais nenhuma criança lá fora brincando. Todos já tinham ido embora. Assim, mesmo aborrecido, eu resolvi voltar para casa também. Foi quando eu olhei para a frente e vi um homem trajando uma roupa toda preta, com um chapéu preto e uma capa preta também. E ele estava olhando para mim e rindo. Não deu para ver a cara dele direito, mas parecia ter o rosto todo deformado, e o seu sorriso ia de orelha a orelha. Ele estava lá rindo de mim, encostado em uma das árvores que eu mencionei. Ele dava gargalhadas e jogava a cabeça para trás. Fez isso várias vezes. O mais esquisito é que, apesar das risadas e gargalhadas que ele dava, não saía som nenhum dele. Era igual àquelas cenas de filmes antigos do cinema mudo. Como eu era apenas uma criança, eu fiquei morrendo de medo e corri para dentro do meu apartamento. Chegando lá, eu chamei minha avó e minha mãe, gritando bastante e completamente apavorado. Mãe, vó, eu vi uma coisa lá embaixo, uma coisa muito estranha. Parecia um monstro e estava rindo de mim. Era uma coisa muito feia. Elas não acreditaram em mim, mas desceram comigo e quando nós chegamos lá embaixo, ele já não estava mais. No nosso condomínio não morava ninguém com aquela aparência. E além disso, quem usaria aquela roupa toda preta e ficaria se escondendo atrás das árvores para assustar as crianças da vizinhança? Não poderia ser ninguém de fora, pois o condomínio é fechado e não dá para entrar sem passar pela portaria e pelo porteiro. Eu não sei o que era aquela coisa até hoje, mas aquilo me marcou muito e eu nunca me esqueci daquele momento. Aquele riso bizarro me assombra até hoje. Terceiro caso, numa noite de tempestade. Olá para todos, eu me chamo Davi e o fato que vou narrar aconteceu no estado do Rio de Janeiro, onde eu morava, há muitos anos, quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Hoje eu tenho 45 anos. Estávamos no verão, era de noite e havia uma grande tempestade acontecendo. Caía muita chuva mesmo, os relâmpagos e trovões também eram bastantes. Mesmo estando um pouco assustado com o temporal, eu estava brincando no chão da sala e minha mãe estava ali perto de mim vendo televisão.
Apesar do tempo feio, estava tudo tranquilo dentro de casa, quando no meio daquela tempestade fortíssima, nós ouvimos o portão do quintal da casa rangendo e depois bater. Era o barulho que normalmente fazia quando alguém chegava da rua. Ouvimos aquele som e minha mãe foi olhar quem era. Rapidamente, ela abriu a porta de entrada da nossa casa. De onde eu estava, eu pude ver minha mãe colocar a mão na frente da boca e dizer: "Luciana, mas você está toda ensopada, entra logo." Luciana era minha tia, uma das irmãs da minha mãe. Dessa forma, minha tia então foi entrando, toda encharcada pela chuva, e a minha mãe disse para ela lhe acompanhar, pois iria pegar uma toalha no banheiro para que ela se secasse. E as duas foram entrando para a outra sala e para os outros cômodos da casa. Eu continuei ali, normalmente, com a minha brincadeira com os meus carrinhos no chão. Após um breve período, minha mãe voltou à sala, onde eu estava, e perguntou onde estava minha tia, pois não estava a encontrando. Eu disse que tinha ido logo atrás dela. Então, ela foi procurar minha tia nas outras partes da casa. Entretanto, minha mãe também não conseguiu encontrá-la. Ela não encontrava em lugar nenhum. Ficou para lá e para cá segurando aquela toalha. Chegou a ir lá fora no meio da chuva e lá também não viu nada. Ainda me perguntou se eu tinha visto a minha tia sair. E eu disse que não tinha notado, pois eu estava ali distraído, brincando. Menos de 1 hora depois daquele acontecimento estranho, o telefone começou a tocar, ao mesmo tempo que alguns parentes começavam a chegar em nossa casa. Minha mãe atendeu ao telefone e era alguém avisando que há algumas horas atrás, minha tia Luciana havia morrido afogada quando vinha para a casa da minha mãe. Ela estava vindo de carro, quando, por causa da tempestade, caiu num rio, ao perder a direção numa curva onde a pista estava muito escorregadia devido a todo aquele temporal que caía. Até hoje eu me lembro muito bem desse estranho acontecimento. Quarto caso: a entidade do armário. Olá para todos, me chamo Alberto e o caso que vou contar aqui é algo que ainda me deixa muito desconfortável. Até hoje, eu evito falar sobre isso com as pessoas. Na verdade, eu nunca exponho essa história para ninguém. Eu me mantenho muito fechado em relação a esse acontecimento por vários motivos. Mas o principal é o medo de parecer ridículo ou frouxo. A única pessoa para quem eu contei sobre o ocorrido em todo esse tempo foi a minha namorada. E ela, embora não tenha dito nada, não me deu muita atenção, fazendo com que eu parecesse um bobão ou covarde. Então, por esse motivo, eu evito comentar a respeito, pois tenho certeza de que muitos, ou talvez todos, os que ouvirem, não acreditarão. Apesar de todo esse meu receio, eu posso garantir que aquilo que vou relatar a seguir é a mais pura verdade. Não foi uma alucinação ou algum tipo de ilusão ou miragem. Realmente aconteceu comigo. O ano era 1998. Estávamos bem perto do fim do ano, sendo, portanto, verão. E dessa forma, fazia muito calor no Rio de Janeiro. Como lá em casa estávamos todos de férias, minha mãe teve a ideia de alugar uma casa de praia por temporada, na região dos Lagos, local muito procurado aqui no estado para se passar as férias, feriados e datas assim. Ela alugou um imóvel bem perto de uma das melhores praias da região. Eu estava todo feliz com a novidade. Eu tinha meus 12 anos naquela época e sempre adorei praia, sol, areia e calor. Então fomos para lá.
Minha mãe, minha irmã, minha avó, 2 tios meus e eu. Chegamos lá animados e doidos para entrarmos logo na casa, que por sinal era enorme. Quando eu vi o tamanho da casa, fiquei ainda mais empolgado e fui logo colocar as minhas coisas no quarto. Sendo que a minha avó foi junto, pois eu iria dividir o quarto com ela. A casa tinha 3 quartos, então a divisão foi assim: um quarto para mim e minha avó, um quarto para minha mãe e minha irmã e o último quarto para os meus 2 tios. No quarto onde eu fiquei, haviam 2 camas de solteiro com um bom espaço entre elas. E um grande armário embutido na parede, próximo a uma das camas. Acabamos de arrumar as nossas roupas bem rápido e fomos direto para a praia, com aquela ansiedade toda. Chegando lá, eu me lembrei da minha bola de futebol que eu havia esquecido na casa. Eu gostava muito de brincar com ela na areia, com a minha irmã e os meus tios também. Então, minha mãe me deu a chave para eu ir lá buscá-la, sozinho mesmo, pois não era tão longe e dava para ir a pé tranquilamente. Cheguei no local e fui entrando pelo quintal. Até aí tudo bem. Mas quando eu abri a porta principal, eu senti uma sensação estranha, algo que eu nunca havia sentido antes. Lá fora estava muito calor, como era de se esperar. Porém, dentro da casa, estava um frio terrível, mas muito frio mesmo. Quase dava para ver a respiração saindo da nossa boca. Bem, mesmo assim, fui até o meu quarto pegar a bola, a qual eu tinha certeza de que estava debaixo da minha cama. Afoito, me abaixei para olhar embaixo do móvel e fiquei muito confuso quando percebi que ela não estava lá. Eu estranhei. Olhei debaixo da outra cama e também não a encontrei. Preocupado, fui procurar no restante da casa toda e nada. Ela não estava em lugar nenhum. Então eu pensei comigo mesmo, será que eu fui tão idiota a ponto de colocar a bola dentro do armário e na pressa de ir à praia eu nem percebi? Resolvi ir até o armário para dar uma olhada. Abri a porta subitamente e levei um baita susto. Vi lá dentro um ser inexplicável, com olhos vermelhos, uma boca cheia de dentes afiados e a cara cheia de cortes. E aquela coisa ficou me encarando. Dentro do armário estava muito escuro, era como se a luz não conseguisse chegar no seu interior. Dessa forma, eu só conseguia ver mesmo a cara daquela criatura. Então, eu imediatamente fechei o armário, batendo com força as suas 2 portas, e saí correndo feito um louco. E acabei nem fechando a porta da entrada da casa. Quando cheguei na praia, minha mãe perguntou o que havia acontecido, porque eu estava muito pálido, branco quase como a neve. Eu disse que não havia acontecido nada, e ela me perguntou sobre a bola. Eu falei que não havia encontrado em lugar nenhum da casa. Aquilo me abalou. Eu fiquei aquele dia todo apenas sentado na praia, sem vontade de fazer mais nada. O dia passou, e no fim da tarde voltamos para casa. Eu fui o último a entrar. Minha mãe me deu uma bronca enorme porque eu não havia trancado a porta. Notei que a minha avó estava indo para o quarto, e então fui atrás dela correndo. Quando chegamos lá, para meu espanto, vi que a bola estava bem no meio do quarto. Minha avó até brincou comigo, dizendo: "Poxa, você deve estar precisando de uns óculos. Como é que você não conseguiu achar a bola, sendo que ela estava aqui bem no meio do caminho?" Eu não tenho nem ideia do que era aquela criatura que vi no armário. Depois daquele dia, eu não vi mais nada, mas até hoje eu tenho a imagem daquele ser bizarro na minha mente. Quinto caso: a viúva. Olá,
Meu nome é Maiara, e o caso que aconteceu comigo foi muito interessante e assustador ao mesmo tempo. Na época, eu tinha meus 14 anos e meu irmão 12. Eu nunca tinha visto nada de sobrenatural em toda a minha vida, até aquele dia. Depois do que aconteceu, eu não duvido de mais nada nesse mundo. Minha mãe, meu irmão e eu fomos visitar uma antiga amiga da família, que inclusive é madrinha do meu irmão. Foi uma viagem longa, já que ela mora no interior do estado e nós moramos na capital. Entretanto, a viagem correu bem e foi tudo tranquilo. Quando nós vamos para lá, ficamos pelo menos por uns 3 dias. Geralmente sexta-feira, sábado e domingo. Nós nos sentimos em família quando estamos ali. E ela sempre quer que a gente fique por mais um tempo. Essa senhora perdeu o esposo e a filha num acidente de carro há umas 2 décadas mais ou menos. Desde então, ela, a quem eu chamo de tia, nunca mais se relacionou com outro homem. Ela diz que não consegue, que ainda sente falta do esposo e prefere morar sozinha mesmo, até porque já está acostumada com a solidão. Nós tínhamos acabado de almoçar e ficamos conversando na cozinha. Estávamos só minha mãe, sua amiga e eu, já que meu irmão tinha se retirado para deitar e repousar um pouco, pois ainda estava cansado da viagem. Depois de algum tempo, eu também me senti um tanto fraca e com sono. Resolvi relaxar um pouco e fui me deitar numa rede que fica na varanda da casa, e por isso tive que passar em frente ao quarto dessa minha tia. Ela só trancava as portas de entrada e saída da residência. Por morar sozinha, ela estava acostumada a deixar todas as portas dos cômodos da casa sempre abertas, e assim também estava do seu quarto. Então, ao passar por esse quarto, pude observar uma pessoa deitada na cama, coberta e de costas para a porta. Instantaneamente julguei ser o meu irmão, mas nem fui conferir se era ele, pois nesse dia a gente estava meio brigado e não havia se falado muito. Além disso, eu sabia que a minha mãe e a minha tia estavam na cozinha, então quem mais poderia ser? Só podia ser meu irmão mesmo. Assim sendo, deixei para lá. Logo, fui para a varanda, e quando olhei para a rede onde eu ia me deitar, eu levei um susto enorme. Meu irmão estava nela, deitado e já dormindo pesadamente. Fiquei completamente gelada e com as pernas bambas. Por pouco não desmaiei. Voltei correndo pelo corredor e fui direto para o quarto da minha tia. Não havia mais nada na cama. Cheguei bem perto dela e observei que a colcha estava esticadinha. Não havia um único sinal da presença recente de alguém. Nesse caso, quem estava ali deitado? Foi a minha imaginação ou era algum espírito? Eu acredito que seja meu tio falecido, a quem eu nunca cheguei a conhecer. Achei até interessante a possibilidade dele estar ali. Porém, resolvi não contar nada para minha tia, para não assustá-la. Mas depois fiquei pensando, será que ela já não sabia? Sexto caso, o rosto. O meu nome é Daniel, e o caso que vou contar aconteceu comigo no ano de 2006, quando eu tinha exatamente 5 anos de idade. Apesar de ser bem novinho na época, eu me lembro perfeitamente de tudo o que ocorreu. Era um final de tarde, no meio do ano, eu não me lembro exatamente o mês. Minha mãe e eu estávamos ocupados mexendo com algumas ferramentas para instalar uma nova campainha na minha casa. Bom, até aí nada já normal, né? A pedido da minha mãe, eu tive que subir sozinho para a parte superior da casa onde meu pai estava. Minha mãe queria que eu levasse alguma coisa para ele. Então, aproveitei e fiquei mais um pouco para ver o que ele estava fazendo, como toda criança curiosa.
Na minha casa, a janela do quarto do andar de cima fica de frente para a rua e é bem alta. Quando meu pai recebeu a encomenda que minha mãe havia me pedido para levar, me falou para pegar a chave da casa que estava numa prateleira perto dessa tal janela. Era para levar a chave para minha mãe. Quando eu estava pegando a chave da casa, eu vi, na janela, pelo lado de fora, um rosto estranho, pálido e meio transparente. Ele tinha os olhos vermelhos e bem arregalados. Eu berrei e disse: pai, olha ele! Ele está dando tchau para mim. Naturalmente, eu era uma criança inocente e devolvi o cumprimento ao estranho ser, dando um tchau para ele também. Meu pai me deu aquela bronca, disse para eu não falar mentiras e me arrastou para fora de casa para provar que não havia rosto nenhum, até porque a janela estava a uns 7 metros de altura. Intrigado com os fatos, fiquei sem palavras na época, mas até hoje, estando eu com mais de 20 anos de idade, aquele rosto não sai da minha mente, e nem das minhas janelas. Sétimo caso: a velha que flutuava. Olá, meu nome é Cristiano, e o caso que vou contar aqui aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 8 anos de idade. Mas mesmo assim, eu ainda me lembro bem de tudo o que ocorreu. Era um final de semana diferente. A minha mãe e eu fomos para a casa de uns amigos dela, numa cidade do interior do estado de São Paulo. No momento eu não me lembro do nome da cidade, porém eu sei que era uma cidade pequena e rural. Íamos ficar só uma noite, pois nós fomos no sábado e voltaríamos no domingo. Então, dormimos em um colchão num espaço improvisado na sala da casa. Lá pelas 3 horas da manhã, eu acordei bastante suado e agitado. Eu não conseguia dormir de novo de jeito nenhum. Eu rolava para cá e para lá no colchão, e já estava começando a ficar frustrado e nervoso por não conseguir dormir de novo. Eu não sou de acordar de madrugada, normalmente eu durmo até o meio-dia nos fins de semana. Depois de 1 hora rolando na cama sem conseguir dormir, eu resolvi abrir os olhos. Eu estava deitado de bruços com a minha cabeça virada para o lado, porque é assim que eu me sinto mais confortável. Assim que eu abri os meus olhos, eu notei uma fumaça branca no meu campo de visão. Eu esfreguei as vistas para ver se conseguia clarear algo, mas a fumaça ainda estava lá. Eu me sentei e olhei para cima. Então vi que a fumaça estava começando a tomar a forma de um vestido de uma mulher. Então eu notei que aquilo tinha se transformado numa mulher bem idosa e em cima de mim. Deu para dar uma boa olhada para ela. A roupa dela tinha uma aparência muito antiga. Era um longo vestido branco e tinha um lenço na cabeça. Enquanto eu olhava para ela, ela olhava pela janela que estava bem em cima de mim. Então ela se virou e olhou para baixo e ficou me encarando. O mais assustador de tudo é que ela não tinha rosto. Era uma massa branca, sem traços nenhum. Ela não tinha olhos, boca, nariz, nada. Eu só sabia que era uma velha porque a pele dela era toda enrugada. Eu não podia ver o rosto e a expressão dela, mas eu tinha a sensação de que ela estava olhando para os meus olhos e estava ficando brava. Eu fiquei paralisado, olhando-a por alguns segundos até que resolvi deitar de novo e esconder a minha cabeça debaixo do travesseiro. Eu fiquei lá, deitado por um tempo, esperando que ela desaparecesse. Mas depois de 15 minutos, quando eu abri os meus olhos de novo, ela ainda estava lá, olhando para mim. Eu não me lembro de quanto tempo eu levei para dormir, mas quando eu acordei de manhã, ela não estava mais lá. O sol estava começando a aparecer, e estávamos somente eu e a minha mãe na sala de novo. Eu contei para minha mãe quando ela acordou, mas ela não pareceu estar muito surpresa. Algum tempo depois, ela falou que o mesmo já tinha acontecido com ela, há alguns anos antes, numa outra ocasião em que ela também havia dormido ali.
Oitavo caso. Tinha algo embaixo da cama. O meu nome é Patrícia e o meu caso aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era uma criança bem pequena, de uns 4 ou 5 anos. Nessa época, minha mãe e eu morávamos só nós duas em um pequeno apartamento alugado. Nesse lugar havia 2 quartos, mas nós dividíamos apenas um deles. O outro servia para guardar coisas velhas da minha mãe. Numa noite eu estava no quarto, enquanto a minha mãe estava na cozinha lavando louça. Eu estava sentada no chão, com as costas apoiadas na minha cama, e todas as minhas bonecas estavam sentadas em volta de mim. Eu estava falando com elas sobre o diabo, dizendo que ele era mau e que era para elas terem cuidado com ele, quando eu senti alguém batendo 3 vezes nas minhas costas, como se tivesse uma mão vindo por debaixo da cama. Eu não quis nem olhar para lá, só saí correndo para minha mãe. Contei para ela o que tinha acontecido. A minha mãe, que é uma pessoa muito religiosa, acreditou em mim. Ela foi até o quarto, orou e leu algumas passagens da Bíblia. Depois disso, ficou um bom tempo sem acontecer mais nada. Mas eu fiquei traumatizada e tinha medo de entrar no quarto sozinha ou até no banheiro que ficava ao lado do quarto. Em outras vezes, mas sempre no mesmo quarto, eu via uns ratos pretos saindo debaixo da cama e correndo de uma parede para outra. Eu digo ratos, mas eu não sei bem o que eram aquelas coisas. Eu nunca consegui vê-los claramente. Eu só via borrões escuros e meio esfumaçados correndo. Eu não tenho certeza se eu gostaria de ter visto melhor o que eram. Para falar a verdade, ainda bem que eu nunca consegui. O tempo passou e a gente acabou saindo daquele apartamento, mas até hoje eu vejo coisas estranhas perto de mim. E para aqueles que são céticos, vocês não sabem o quanto eu gostaria que vocês estivessem certos, que isso tudo realmente não tivesse acontecido. Hoje em dia, eu ainda tenho problemas para dormir em uma cama que não esteja com um colchão encostado diretamente no chão. Eu estou lutando comigo mesma para não me livrar da minha cama e colocar o colchão no chão, para que eu não tenha nenhum espaço embaixo dele. Nono caso. Bonecas dançarinas. Olá, meu nome é Lívia e eu moro em uma cidade grande no estado de Minas Gerais, desde que nasci. Hoje eu tenho 29 anos de idade. Há uns 20 anos atrás, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, os meus pais precisaram viajar numa sexta-feira e mandaram eu e meu irmão para a casa dos meus avós maternos para passar aquele final de semana. Meus avós moravam relativamente longe da gente, então demoramos um pouco para chegarmos lá. Eles tinham uma velha, mas bem cuidada casa colonial de 2 andares e 3 quartos. O quarto principal era o dos meus avós. Ele ficava no andar de baixo, o que facilitava para eles que não podiam ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. Os outros 2 quartos ficavam um de frente ao outro no andar de cima. Eram quartos grandes e bem arejados. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe quando ela era criança. Era um quarto muito bonito, bem arrumado, cheio de lindas bonecas que ela colecionava quando era bem pequena. Eu fui dormir cedo, porque estava cansada de uma viagem de quase 3 horas até lá. Rapidamente eu adormeci. Assim que eu deitei, já fui logo pegando no sono de tão cansada que eu estava. Entretanto, algumas horas depois, eu despertei, sem sono nenhum. Parecia que eu já tinha me recuperado da viagem. O meu irmão estava roncando muito alto lá no outro quarto, o quarto que ficava em frente ao meu. Eu queria tentar dormir mais um pouco, mas com aquele barulho que ele fazia, isso seria praticamente impossível. Então me levantei e fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu fechei a porta do meu quarto. Aquilo para mim foi um desafio e também uma atitude muito assustadora, já que eu tenho um grande medo do escuro e geralmente durmo com a porta aberta.
Então eu decidi abrir um pouco as cortinas para deixar entrar um pouco da luz da rua no meu quarto. A luz do poste de iluminação pública era fraca, mas iluminava razoavelmente bem o ambiente. Eu acabei conseguindo dormir depois de um tempo, mas novamente acordei com algo me incomodando. Era o som de uma música clássica tocando suavemente no andar de baixo. Achei aquilo estranho, porém imaginei que poderiam ser os meus avós, embora já fossem altas horas da madrugada. Dessa forma, não dei muita atenção àquilo, até que de repente, com um canto do olho, eu pude ver sombras se movendo em um dos cantos do quarto. As sombras estavam dançando ao som daquela música. Eu me virei devagar e olhei na direção das sombras. Eu vi 4 pares de bonecas e bonecos bem vestidos, mas deitadinhos no chão. Naquele momento, eu já estava morta de medo. Cobri a cabeça com um lençol e resolvi voltar a dormir. Não sei como, mas eu consegui dormir até rapidamente dessa vez. Quando eu acordei de manhã, vi que os bonecos tinham se movido mais ainda e estavam a poucos centímetros da minha cama, numa posição estranha, como se tivessem se arrastado até ali. Eu os coloquei no lugar e não contei nada para ninguém sobre o que aconteceu. Até porque naquele mesmo dia eu já voltaria para minha casa e eu não teria que dormir ali na próxima noite. Alguns meses depois, meus pais novamente mandaram meu irmão e eu para lá, para passar outro final de semana. Desta vez, eu insisti em dormir no outro quarto. Eu me senti muito mais segura lá e dormi até rápida e confortavelmente. Entretanto, no meio da noite, eu acordei novamente com aquele som de música clássica tocando suavemente no andar de baixo. Dessa vez, eu não quis nem saber o que era. Na verdade, eu sabia, né? Eu só fechei os meus olhos e resolvi dormir de novo. Décimo caso: o anjo da guarda. Olá, me chamo Zélia e vou narrar um fato que eu nunca esqueci, mesmo já tendo ocorrido há tanto tempo. Isso aconteceu na década de 60, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Eu tinha uma tia que possuía uma grande e linda fazenda numa cidade do interior de Minas Gerais. Em um final de semana, eu e a minha prima, filha dessa minha tia, estávamos na fazenda brincando e correndo muito por todo lado. Você sabe como são as crianças, né? Ainda mais num espaço tão grande que existe numa fazenda. Era um dia muito quente e ficamos com muita vontade de nadar no rio que tinha lá. Eu não sabia nadar direito, mas como eu não era boba, eu não contei para ninguém sobre esse detalhe. Bom, então dessa forma, a gente foi se divertir no rio. Chegando lá, eu já estava tirando a minha roupa quando a minha prima viu um pé de jabuticaba. Como ela estava faminta, subiu nele para comer algumas frutas. Eu estava sem fome e fui logo ao rio. Claro que eu fui para a parte rasa, já que eu não sabia nadar direito. Só que, quando eu dei por mim, eu já estava na parte mais funda e agitada do rio. Eu já estava embaixo d'água, me afogando, engolindo muita água e quase morrendo. Mas de repente, eu olhei para cima e vi claramente um pé brilhante, ali bem perto de mim. Eu logo agarrei esse pé pelo calcanhar e segurei bem. Esse calcanhar me levou até a parte rasa do rio, e antes que eu pudesse me dar conta, ele desapareceu. Minha prima já estava ali perto, e eu naturalmente perguntei para ela por que ela demorou tanto para ir lá me puxar da parte funda do rio e me ajudar. Mas ela disse que tinha acabado de chegar ali na beirada do rio, naquele momento, e que só estava me esperando subir para a gente ir almoçar. E que nem imaginava que eu não sabia nadar direito. Também quero salientar que não havia mais ninguém ali com a gente, nem outras crianças ou trabalhadores da fazenda. Até hoje eu penso que foi o meu anjo da guarda que me salvou. Ele sabia que aquela não era a minha hora de partir e que eu tinha uma história de vida para construir. Até hoje eu rezo e oro para agradecer a ele por ter me salvado.
E esse foi o vídeo de hoje, com 10 casos em que as crianças foram assombradas ao entrar em contato com o mundo sobrenatural. Agora perguntamos: você teve alguma experiência desse tipo durante a sua infância? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.